pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma palestra aqui do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Para nós da comissão organizadora e científica desse evento, eu volto a ressaltar que é de grande satisfação ter todos vocês aqui, pensando e repensando a educação de qualidade do nosso país. E principalmente ver entusiastas, professores e estudantes buscando, compreender um pouco mais esse mundo das metodologias ativas, algo que não é novo, mas que está aí presente e cada vez mais dentro da sala de aula e muitos educadores preocupados e buscando esse conhecimento. E para poder falar sobre esse tema agora, é que eu convido aqui a professora Daniela Cristina Moreira da Silva, ela que vai falar sobre o impacto das metodologias ativas na gestão de sala de aula. A professora Daniele, Cristina, ela possui especializações em gestão escolar pela Faculdade da Lapa, gestão ambiental pela Faculdade Senai de Tecnologia Ambiental, ensino de Química pela Universidade Federal do ABC e neurociência e educação pela Faculdade Metropolitana. Sua formação inclui licenciatura plena e bacharelado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André, além de graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Ela possui também inglês avançado nível C1 pela Cambridge, antigo CAI, e também já participou como apresentadora do Congresso de Práticas na Sala de Aula e no Congresso Internacional de Conhecimento, Inovação e Sustentabilidade. Ela foi tutora do projeto finalista estadual do concurso Jovens em Inovação, que incentiva o empreendedorismo apoiado pelo Sistema S. Então, para poder falar sobre esse impacto das metodologias ativas na gestão de sala de aula, eu passo a palavra agora para a professora Daniele Cristina. Professora, seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Meu nome é Daniele, é um prazer estar aqui com vocês. Atualmente atuo como gestora educacional e sou fundadora da Liderata, uma consultoria educacional que está dando seus primeiros passos. Sou especialista em gestão escolar e neurociência em educação, além de outros certificados que não cabe aqui para o momento. Hoje eu vou falar de um assunto, na verdade são dois assuntos, dois temas de bastante complexidade e que são bem discutidos na área da educação, que é gestão de sala de aula e metodologias ativas. Eu iniciei minha carreira como professora aos 19 anos, dando aula em escolas de inglês. Essas escolas de inglês de bairro tinham turmas pequenas, 8 a 10 alunos por turma no máximo. E qual foi minha surpresa quando eu me formei? Minha primeira graduação foi em licenciatura plena e bacharelado em ciências biológicas. Qual foi minha surpresa quando iniciei meu trabalho como professora em uma grande rede? E ao invés de 8 a 10 alunos por turma, eu me deparei com 32 alunos por turma. Bom, iniciei o trabalho, tive grandes formadores, gestores que me auxiliaram, e de repente iniciou uma moda da gente usar slide em sala de aula, eu comecei a usar slide para todas as minhas aulas. Um belo dia fui surpreendida por uma aluna que me questionou: professora, por que você sempre usa slides para dar aula? Até parece que você não sabe do que você vai falar. Foi aí que me pegou de surpresa, né? Foi uma pergunta que me desconcertou no momento, mas depois me fez pensar, gerou uma reflexão, que até coloquei aqui para vocês. É preciso tornar minha forma de ensino em algo mais ativo, significativo e intencional. Mas como? A minha sorte é que eu atuava numa rede que trabalhava muito com a questão de formação de professores, acreditava muito nisso, ainda acredita, né, que a rede ainda existe, acredita muito nisso. E eu comecei a deslocar a minha visão de uma sala de aula dita como perfeita, que é aquela sala de aula que os alunos estão todos sentados, ouvindo o professor transmite o conhecimento para esse aluno, o aluno recebe, né, como se fosse um depósito, que é a tão conhecida educação bancária, que Paulo Freire cita. Eu estava acostumada com aquele tipo de ensino, porque eu vivenciei toda a minha educação básica, né, e inclusive a superior, nesse formato. Então, para mim, aquilo era a gestão de sala perfeita, a sala de aula perfeita seria assim.
Depois desse questionamento da aluna e percebendo que eu não estava atingindo todos os estudantes, eu comecei a me questionar, será que realmente o meu ensino estava caminhando de uma forma significativa, que fizesse sentido para o aluno, que ele quisesse aprender, né? Ou era só para eu ter lá, os slides era para eu ter uma sequência segura para mim, né? Como eu já falei para vocês, né? Como eu atuei nessa rede, eu tive bastante formação, e graças à formação é que a gente consegue embasamento teórico, a gente aprende estratégias, porque eu comecei a diversificar, né, minha estratégia em sala de aula. Então, teve lembra como se fosse hoje, né, apesar de já fazer algum tempo, teve uma estratégia que eu usei que era muito parecida com a rotação por estação. Então, eu dei alguns exercícios, né, em níveis de complexidade variados, e os alunos em grupos, que eles determinaram os grupos, tinham 5 minutos para resolver. Dava 5 minutos, eu falava, troca. E eu achava que aquilo lá já, nossa, que evolução, né? Já está fazendo muito sentido para os alunos, olha, uma atividade dinâmica. Só que será? Porque não adianta também a gente pensar numa atividade dinâmica se não for intencionalmente bem preparada, bem planejada. Então, eu me baseio muito no Nova, eu atuei como formadora de professores e de coordenadores, e Nova diz aqui, né, que defende que uma formação docente contínua, reflexiva e baseada na prática, com foco na identidade profissional e no compromisso social, é o que vai fazer a diferença na educação. Então, a gente precisa que os professores tenham acesso à formação continuada, né? A própria BNCC traz isso, né? Ela se fortalece na questão de formação em 3 grandes dimensões: conhecimento, prática e engajamento. Então, Nova diz muito disso. A formação só faz sentido se o formador também for um professor, porque ele precisa estar ali no chão, né? Precisa estar na prática. Então, essas dimensões elas se conversam para que a gente tenha um movimento formativo significativo. Essa formação ela traz embasamento teórico e ela proporciona estratégias. Por que eu estou falando tanto disso aqui? A ideia da nossa conversa hoje não é trazer respostas prontas, mas é que vocês consigam, através dessa conversa, desse momento de, por mais que seja breve, mas também de um embasamento teórico, vocês possam pegar algumas nuances da metodologia e atuar na sua prática para melhoria da qualidade do seu trabalho e da sua gestão de sala de aula. Eu tive a oportunidade, foi uma feliz oportunidade, de fazer uma formação em uma escola pública, e eu levantei uma questão para os professores. Eu usei a ferramenta Mentimeter para fazer uma nuvem de palavras, e a questão foi: qual é o nosso maior desafio quando se trata da gestão de sala de aula? Confesso que eu já sabia a resposta, porque além de atuar como gestora, eu também estou na sala de aula, sou professora ainda, foi até uma solicitação minha, e eu já sabia, né, conversando com meus colegas, atuando na coordenação, que a resposta seria engajamento, né? Conversando aí com respeito e disciplina. Não foi surpresa nenhuma. Então, dentro dessa questão, né, de como que a gente consegue engajamento dos alunos, como que a gente consegue disciplina e respeito, e é aí que eu trago a metodologia ativa. As metodologias ativas, elas trazem 3 princípios que norteiam, né, todo o processo, e que são grandes facilitadores para que a gente consiga justo essa nossa grande dificuldade aqui hoje, que é engajar essa nova geração. Né? Esses princípios são aprendizagem por meio de ação, que é quando o aluno ele se coloca como protagonista e ele se sente pertencente ao processo. Participação ativa dos alunos. E aí é que está, é nesse ponto que a palavra intencionalidade, que eu vou falar bastante sobre ela hoje, é marcante. Porque a participação ativa não significa só fazer uma atividade por fazer, é uma atividade mais descontraída, senão é assim que eles vão enxergar mesmo, é um momento mais de descontração da aula. Não, ela precisa ser muito bem planejada, intencionalmente planejada. E para isso nós vamos pensar em procedimentos metodológicos, que nós vamos falar daqui a pouco. E também desenvolvimento de competências. Hoje o ensino não pode ser mais pautado em jogar lá, depositar no aluno conteúdo, né? A gente precisa desenvolver competências e habilidades para que ele saiba como fazer uso desse recurso que é o conteúdo.
São várias, né, as estratégias, as metodologias que a gente pode considerar como ativas. Eu coloquei algumas aqui apenas, e com certeza vocês já conhecem a maioria. Se não conhecem, tudo bem também, por isso que estão aqui, é um momento de aprendizado, né? Então, vou falar rapidamente aqui sobre algumas delas. Aprendizagem baseada em problemas, na sigla PBL, aprendizagem baseada em projetos, PBL também, sala de aula invertida, Flipped Classroom, aprendizagem baseada em estações, Station Rotation, que também é estação por rotação, ensino por competências, aprendizagem experiencial, Learning by Doing, gamificação, estudo de caso, debate ou discussão dirigida e aprendizagem cooperativa. Quando a gente olha para esses nomes aqui, a gente até se assusta, né? Fala, nossa, quanta sofisticação. Mas a minha escola, né, não tem recurso suficiente. Eu estou aqui justamente para mostrar para vocês que nós conseguimos usar as metodologias ativas de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo bem significativa. Claro, se a gente tiver inúmeros recursos tecnológicos, processos que facilitem, com certeza fica muito mais fácil, mas a gente não tem que se prender a isso para fazer com que as coisas aconteçam, ok? Então, eu sei que são nomes aí, né, complicados, às vezes, complexos, sofisticados, mas muitas vezes vocês já usam em sala de aula e nem sabem que estão usando ou usam sem ter essa intencionalidade que eu falo tanto para vocês, que ela é essencial para casar, né, para ter essa conversa entre metodologia ativa e uma boa gestão de sala de aula. A gestão de sala de aula, muitas vezes, ela é complexa, ela é única, ela depende do professor, que também é único. Então, aqui a gente não vai oferecer receita, não tem como eu trazer uma receita pronta, responder as perguntas, ó, é assim que tem que fazer, acabou, como um passe de mágica. Isso não acontece, tá? A grande importância daqui, meus grandes objetivos aqui hoje estão focados em provocar o pensamento crítico e o aprimoramento contínuo, refletir sobre intencionalidade e relacionar, principalmente relacionar intencionalidade, procedimentos metodológicos e abordagens ativas para um processo de ensino e aprendizagem significativo. Quando a gente consegue casar esses três princípios, vamos pensar assim, ou essas três nuances, essas três esferas, quando a gente faz com que elas conversem, a gestão de sala ela fica mais. Vou falar para vocês que ela fica mais silenciosa, porque aquela sala silenciosa, com um monte de aluno ouvindo, não quer dizer necessariamente que esteja acontecendo aprendizado, né? Mas às vezes uma sala com barulho pode ser que ela revele a construção ativa do conhecimento. Então, esses três procedimentos aqui, essas três esferas, quando elas conversam entre si, elas proporcionam uma sala de aula em busca de um resultado real, de um aprendizado consolidado. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de quais são os procedimentos metodológicos. Nós temos, claro que são várias as estratégias que o professor usa para engajar os alunos, né? Mas eu vou citar aqui 4 procedimentos metodológicos, que é levantamento de conhecimento prévio, mobilização, contextualização e problematização. Tem mais um procedimento metodológico que ele acaba perpassando por todos esses outros procedimentos, que é a sistematização, e que ela traz um momento de concretização daquele aprendizado, momento que você consegue, professor, visualizar o caminho, o raciocínio que esse aluno está desenvolvendo. Tá? Então, a gente vai focar em cada um desses procedimentos e vai ver como que as metodologias ativas, elas impactam num bom desenvolvimento, no bom desenrolar da gestão de sala, mediante esse planejamento em cima de procedimentos metodológicos. Eu já falei para vocês que não tem como, né, a gestão de sala de aula, uma boa gestão, ela é embasada por conhecimento, ou seja, teoria, né, pela experiência do professor e por adaptação. A gestão de sala é única e ela é de cada professor, que também é único. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, não vou nem dizer que é um embasamento teórico, é só um referencial para que vocês consigam fazer esse movimento, né, entre o exemplo que eu vou trabalhar e quem que embasou, né, esse procedimento ou esse exemplo.
Então, vocês já devem conhecer David Ausubel. Ele é um dos grandes autores aí que fala sobre aprendizagem significativa. E ele traz muito a questão de, quando você vai trabalhar de forma significativa, você precisa dar ao aluno sentido. Como que você dá sentido para o aluno? Você dá sentido para o aluno a partir do momento que você conecta o que ele já sabe, a bagagem que ele já traz, com o que ele vai aprender. E isso a gente consegue fazer com 2 procedimentos metodológicos, que são levantamento de conhecimento prévio e mobilização. Tá? Ok, legal. Então, quando eu levanto conhecimento prévio do aluno, eu parto de um princípio que, quando eu estou levantando conhecimento prévio, eu acabo mobilizando. Mas o que isso tem a ver com metodologia ativa? O que isso tem a ver, né, com uma abordagem diferenciada em sala? Você vai fazer da metodologia ativa essa ferramenta, esse recurso para levantar conhecimento prévio do seu aluno. Ela é uma ferramenta muito significativa e ela concretiza esse processo. Vou dar um exemplo aqui bem simples, mas antes de eu dar o exemplo, eu queria falar até com vocês assim, como que Ausubel ele propôs que esse levantamento de conhecimento prévio fosse feito a partir de organizadores prévios. O que são os organizadores prévios? Eles são ferramentas, são estratégias que você usa como analogias, mapa mental, uma pergunta-problema, alguma coisa que instigue o estudante em relação àquele conteúdo. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Claro que eu vou puxar a sardinha para a minha área. Acabei de entregar a minha idade, eu sei, mas eu vou puxar a sardinha para a minha área. Então, imagina que eu vou iniciar o assunto fotossíntese com os meus alunos. Aqui eu não vou entrar em questão de complexidade por ano de escolaridade, porque a ideia é só trazer um exemplo para concretizar, não, deixar um pouco mais palpável o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui. Então vamos lá, vou trabalhar fotossíntese. Para eu trabalhar fotossíntese, então antes de eu chegar e colocar lá na lousa fotossíntese, porque ela por si só já é uma palavra que talvez assuste os alunos, eu vou pedir que antes, previamente, eles façam uma pesquisa. Ah, mas eu vou só lá falar, faça uma pesquisa sobre fotossíntese? Não, porque daí não adianta nada. É aquilo que a gente falou da intencionalidade. Não adianta eu só falar, pesquisem sobre fotossíntese. Eu tenho que trazer um jeito de fazer com que meu aluno engaje. Então, eu vou entregar para ele uma pesquisa, mas eu vou entregar uma pesquisa com roteiro dirigido. Ou eu posso pedir para que o aluno ele simplesmente assista a um vídeo curto de 3 a 5 minutos no máximo e responda algumas questões. Questões simples também, nada muito complexo. Pode ser como que porque as plantas dependem necessariamente do sol? Como que o ser humano depende do sol? Aí ele vai relacionando. E melhor ainda, nesse movimento de levantamento de conhecimento prévio, a gente já pode adicionar mais um procedimento metodológico pensado intencionalmente, que é a contextualização. Como que a gente faz isso? Tentar trazer para o aluno uma visão desse assunto dentro do dia a dia dele. Tá? Mesmo que as coisas aparentemente não façam sentido, você pode lançar para o aluno uma pergunta assim: existe alguma relação entre o funcionamento, né, as funções vitais de uma planta, de uma árvore, com o celular? É uma pergunta que aparentemente fala, nossa, não tem nada a ver. Mas tem uma palavrinha-chave aí que conecta os dois, que é energia. Então, de alguma forma, você instiga o estudante a ir atrás. Então, a sala de aula invertida, ela é um recurso, ela é uma abordagem ativa, encantadora, e que ela consegue, pensando aqui não somente, né, claro, para esse procedimento metodológico, mas que ela conversa muito com esse procedimento metodológico, que é o levantamento de conhecimento prévio, a mobilização. É onde você aperta aquele botãozinho ali da curiosidade do estudante. Não se esqueçam, lá no começo eu falei para vocês que a gente também tem um outro procedimento metodológico, que é a sistematização, que perpassa todos os outros. Ela pode ser um momento só dela, final também, mas é interessante que a gente trabalhe com ela ao longo dos procedimentos metodológicos, ao longo do planejamento de um período de aulas, né? Então, além desse estudante, ele pesquisar sobre, ele responder essas perguntas, é necessário que tenha um entregável, né, que seria esse momento de sistematizar, é onde ele registra. Esse registro não precisa ser necessariamente escrito. Hoje, com tantos recursos, você pode fazer, pede para ele gravar um podcast, pede para fazer um slide, encaminhar, pede para levar para a sala de aula, um registro no caderno, coisa simples. Mas ele precisa ter um entregável.
não é só pela nota, é pelo momento, pelo processo, pelo exercício do registro da sistematização. Ali, quando o aluno sistematiza, é como se uma coisa que ficasse um pouco mais ali na nuvem para ele pudesse consolidar colocando num papel ou em qualquer recurso que ele tenha maior facilidade, ou para atingir a todas as estratégias, todas as questões, todas as inteligências dos alunos, inclusive, todos os formatos de aprendizagem, você pode ampliar a ferramenta, não precisa ser só o papel. Mas esse momento de sistematização, ele precisa acontecer. Então, vamos pensar nessa aula aí sobre fotossíntese. Então, eu tive esse meu primeiro momento de procedimento metodológico com levantamento de conhecimento prévio, porque eu estou pensando lá em Ausubel, quando ele fala de aprendizagem significativa, e ele fala que a aprendizagem significativa ela só acontece quando o aprendizado faz sentido para o aluno. Então, eu estou fazendo de tudo para conectar esse aprendizado com o aluno, trazer para a vida dele, inclusive, tá? Sistematizando para fazer um fechamento desse momento inicial. Tudo bem? Então, vamos lá. Durante esse movimento aí de levantamento de conhecimento prévio, a gente consegue também colocar outro procedimento metodológico, que é a contextualização. E Paulo Freire fala muito sobre isso, né? Ele fala que a gente tem que olhar para o mundo, para o contexto do aluno. Então, se é um aluno de uma escola rural, não adianta eu trazer coisas sobre, né, mundo aí afora, urbanização, que para ele vai desconectar. Então, como é que eu conecto esse assunto? Como é que eu faço uma relação? Porque ele também precisa aprender coisas que não estão ao alcance dele, ao alcance prático dele, né? Contextualizando, eu tenho que fazer relações, analogias. Então, esse é um procedimento metodológico que ele é fundamental, conversa com o levantamento de conhecimento prévio, com a mobilização e gera engajamento. Então, para fazer todo esse movimento, nós usamos uma abordagem ativa, que é a sala de aula invertida ou flipped classroom. É importante também que a gente foque em um procedimento metodológico que ele talvez seja o mais engajador possível, né, que é a problematização. Quem nos embasa aqui sobre a problematização é John Dewey. John Dewey ele traz muito essa questão de que quando o aluno ele investiga, ele levanta hipótese, ele experimenta, ele pensa no problema e ele vai atrás da solução, as coisas fazem mais sentido. Quando a gente fala assim, é claro que a gente pensa numa das metodologias ativas aí que é famosa, que é a aprendizagem baseada em problema e a aprendizagem baseada em projeto. Elas focam muito nesse procedimento aí, né, da problematização e elas conversam muito com a proposta de John Dewey. Mas a gente não precisa nem fazer uso dessa abordagem que pode ser talvez um pouco mais complexa, talvez a metodologia, o local onde vocês trabalham não permita, mas a gente tem como fazer uso desse recurso, né, desse procedimento metodológico, de uma forma tão simplificada, como eu vou trazer aqui agora para vocês de exemplo. Rotação por estação. Eu adoro essa abordagem ativa. Ela é uma grande oportunidade de trocas, pesquisa e exploração para os alunos, e ela pode ser muito simples. Vou voltar para o meu exemplo da fotossíntese. Então, imagine que eu fiz essa questão aqui, né, de levantamento de conhecimento prévio, mobilizei, trouxe um contexto, os alunos trouxeram seus entregáveis, tivemos um momento de roda de conversa só para falar um pouco desses entregáveis, para ver se eles entenderam de que forma que eu consigo relacionar um celular com uma árvore, mas ainda sem aprofundamento. Aí agora eu quero falar de fotossíntese propriamente dita. Então eu preciso que o meu aluno ele construa o conhecimento, porque eu não quero eu ficar falando ali para ele. Então, por isso que eu pensei em rotação por estação. Aí vocês trazem assim para mim, mas Dani, eu tenho 35 alunos numa sala. Vamos pensar em rotacionar esses 35 alunos. Como? Então, é só um exemplo aqui, obviamente, vocês podem fazer mais de 4 estações. Teve uma vez que eu fiz 8 estações e funcionou também. Mas você pode fazer 4 estações. Então, 4 estações em 2 sequências, porque senão esse agrupamento fica muito grande mesmo, né? Imagina, cerca de 8 alunos por grupo, aí fica ruim. As 4 mesmas estações numa sequência, as 4 mesmas estações em outra sequência,
e a gente diminui a quantidade de alunos por grupo. Vamos falar do agrupamento. Lembra que eu falei para vocês que eu usaria uma palavrinha aí mágica, né? A palavra-chave, mágica não, senão vocês vão achar que é só fazer assim que tudo acontece, que não é bem assim, né? Então é uma palavra-chave que é a intencionalidade. Para funcionar, né, para funcionar muito bem, para que o desenvolvimento desse procedimento metodológico ele seja realmente significativo e que os alunos consigam construir o conhecimento, precisa ter uma organização prévia com intencionalidade. Então, esses agrupamentos eles devem ser pensados por vocês. Tá? Pensem no próprio perfil de cada aluno. Então, num grupo você coloca aquele aluno que ele é um pouco mais ativo, tem um perfil mais de liderança, coloca aquele aluno que é um bom ouvinte, participativo, coloca aquele aluno que geralmente está sempre distraído, faz uma mescla. Durante toda a atividade, eles vão ter momentos que, de alguma forma, nem que não seja 100% ativamente, eles vão participar, né? Mas esse agrupamento é interessante que para você ter uma estrutura consolidada, né, uma rotina mais previsível, ele seja previamente pensado pelo professor. Ainda mais tendo em vista que quando a gente pensa em metodologia ativa, uma das grandes vantagens é essa questão da previsibilidade, de uma rotina bem estruturada, como a rotação por estações, a gente precisa então pensar também no agrupamento, né? Então esse desenvolvimento, esse planejamento prévio é essencial, pensando muito nessa palavra-chave aí, que é a intencionalidade. Então vamos imaginar o seguinte, a gente construiu lá as 4 estações, tá? Nossa, que super recurso eu preciso usar para cada estação? A minha primeira estação, pensando aqui, ela vai ser uma estação que os alunos têm que ler um texto, nada muito complexo nem muito grande, e responder algumas perguntas relacionadas à fotossíntese. Então, primeira estação, tem um entregável, que são essas perguntas, um por grupo, folha, sulfite, tá tudo certo. Próxima estação, o aluno, ele vai assistir a um vídeo curto. 2, 3 minutos, 4 minutos, até porque a estação ela precisa ter um tempo fechadinho, né? Então, nesse caso aqui, vamos pensar que são 5 minutos por estação. Deu 5 minutos, você fala troca. Aí eles têm que fazer a rotação, rotacionar. O próximo um vídeo, 3 minutos. Enquanto assistem ao vídeo, eles precisam montar um mapa mental. Segundo entregável, do mesmo grupo. Vai para a terceira estação. Na terceira estação, eles se apropriam de imagens. São algumas imagens sobre fotossíntese ali. E eles têm algumas perguntas, um desafio ali para responder, olhando para essas imagens. Tá? E aí também tem o entregável, tem a resposta do mesmo grupo, então o grupo caminha com o seu entregável, ou não, pode ser que fique lá na própria estação, depois o professor vai lá e pega, né? Isso daí vai depender do que tiver sido planejado. E tem a quarta estação, onde os alunos eles vão debater sobre as respostas que eles acharam lá para aquela atividade de sala de aula invertida, e eles vão fazer um resumo com as suas respostas. Eles têm que chegar num consenso, e desse consenso eles vão fazer um parágrafo, um registro curto daquela resposta. Você rotacionou todos os alunos, todos dentro de um tempo, todos tiveram de alguma forma acesso ao conteúdo, ao conhecimento, trabalharam habilidades ali, né? Registraram, sistematizaram com os entregáveis e você consegue. Vai ter silêncio nessa sala? Não, não vai ter silêncio nessa sala. Mas lembra que a gente falou? Por muitas vezes, uma gestão de sala de aula, né, uma sala de aula perfeita, não é essa sala de aula com todos em silêncio. O caos, quando ele é fértil, ele é muito significativo. Bom, fechou, fizemos esse momento lá, né? Deu 20 minutinhos, 25 minutos, vai depender, porque tem toda uma organização. E aí o professor quer fazer aquele momento de sistematização coletiva. Como que ele faz? Então, ó, procedimento metodológico, sistematização. Ele usa uma estratégia, que é uma estratégia que a gente usa para outra abordagem ativa, que é a aprendizagem cooperativa. É importante que isso seja declarado para os alunos antes, tá? Para que todos saibam que pode ser que ele seja responsável pelo desempenho do grupo dele. Como é que é essa estratégia? Ela chama cabeça numerada. Então você vai lá, né, dá um número para cada aluno, você vai ser 1, 2, 3 e o 4. Nesse momento de sistematização final, o professor ele faz um sorteio. Então o número 2 é o sorteado.
e o professor faz uma pergunta relativa a um dos entregáveis lá da rotação por estação, e os números 2 de cada grupo tem que responder. Nisso, o professor vai consolidando o registro, pode ser na lousa, pode ser num slide. Dessa forma, ele vai construindo a sistematização coletiva. E ele pode, conforme for construindo essa sistematização, ele já vai ali ajustando, alinhando alguns pontos que talvez não tenham ficado claros, ficado bem consolidados, registrados, não é bem assim, né, que fala sobre fotossíntese, né, o que ele precisa aprofundar ali do conteúdo, ou ele pode só sistematizar, fazendo alguns poucos alinhamentos, e depois, em um próximo momento, ele também trabalha, faz uma aula expositiva. Tudo bem também essa aula expositiva, né? Ainda mais quando ela é dialogada, ainda mais que ela é um momento de fechamento, na verdade, todo um processo de construção do conhecimento. Então, são algumas estratégias que a gente tem que elas tornam a gestão de sala, aparentemente, pode ser que seja um pouco mais assustadora, mas elas tornam uma gestão de sala de aula mais controlada, mais previsível. E outra, traz também um olhar personalizado do professor, né? O professor ele vai perpassando pelos grupos enquanto eles vão produzindo e ele já vai fazendo ali alguns apontamentos, ele já vai vendo o aluno está participando, aquele grupo que funciona bem, aquele grupo que precisa ser repensado. São estratégias que trazem na verdade, é um olhar para as estratégias que trazem um outro olhar, um olhar para o todo, né? E na hora de replanejar, você já consegue ter um olhar mais palpável da sua turma, né? São alguns exemplos aqui, isso foi só um exemplo. Eu tive uma oportunidade, uma feliz oportunidade de fazer uma formação, né? Já comentei com vocês em outro slide, uma formação no município de Jarinu. Contei com bastante professores naquele dia. Trabalhei, eu acredito muito, na relação da metodologia ativa com uma gestão de sala de aula que funciona e com um aprendizado que seja significativo, que faça sentido. Hoje, né, a gente tem que pensar em que aquela estratégia, aquele formato de sala de aula, aquela educação bancária, se por vezes já antigamente já não fazia sentido, imagina hoje com essa geração, né, atual, geração da tecnologia, do celular, uma geração socioemocionalmente mais frágil, inclusive, né? Então, eu acredito muito na metodologia ativa e eu levei a formação, né? Minha formação era sobre gestão de sala de aula. Eu quis levar embasamento teórico para os professores, falei de alguns autores, mas as minhas estratégias, elas estavam todas pautadas em metodologias ativas. E, de repente, né, eu recebo uma pergunta lá de um professor, né, que ele falou assim, Dani, muito legal isso daqui, a gente pensou em uma das estratégias que eu levei, uma das abordagens ativas que eu levei, foi estudo de caso. Então, os agrupamentos, eles ali, eu acabei fazendo um agrupamento por aleatório mesmo, né? Então, tinha professores de diversas áreas no mesmo grupo. Então, o estudo de caso ele não direcionava especificamente para uma área, mas para um problema de uma turma. Teve uma das propostas que eles pensaram que foi muito interessante. Então, eles tinham uma turma na mão, um grupo lá, né? Ele tinha uma turma na mão, e essa turma tinha dificuldade, muita questão com fração e porcentagem. E eles desenvolveram uma proposta contemplando todos os procedimentos metodológicos, e a proposta era a noite da pizza. Inclusive, até a educação financeira entrou, porque os alunos deveriam pensar em um orçamento, em como arrecadar dinheiro, porque eles não poderiam contar com os pais deles, né? Então eles pensaram em fazer rifas. Foi assim, fantástico de ver a proposta. Mas aí eu me deparo com essa pergunta. Então ele falou isso mesmo, foi muito pertinente. Ele trouxe, legal. Então a gente tem como trabalhar de forma ativa, ter vários recursos diferentes. Nós temos ideias muito boas. Porém, como eu faço isso com 45 alunos do ensino médio, no noturno? Então, assim, são questões que realmente eu não tinha resposta. Claro que eu não tinha resposta, até porque eu não tenho resposta nem aqui hoje, nem para a gestão de sala de aula de cada um de vocês. Lembrando que depende muito também do professor, porque ele é único.
a estratégia que ele vai usar, o vínculo que ele cria, o engajamento. Mas isso gerou uma inquietação. Essa inquietação me fez justamente buscar uma grande formadora, que vocês estão vendo aqui no slide, que ela tem mesmo essa energia, as formações com ela são assim, que é a Flávia Vivaldi. Flávia Vivaldi é doutora em educação e mestre em psicologia educacional, atua no GPEM, que é o grupo de estudo em educação moral da Unicamp. Tive a oportunidade, tanto na outra rede que eu trabalhava, como na rede que eu atuo hoje, de ter formações com ela. E eu tenho, felizmente, eu tenho contato dessa grande formadora profissional e pessoa. Entrei em contato com ela e perguntei, falei assim, Flávia, eu fiquei bem, olha, me gerou uma inquietação. Como realmente que ele faz isso? E aí ela trouxe, mas é que está, justamente por ele ter esses 45 alunos, é que ele tem que pensar numa aprendizagem cooperativa. Não adianta o professor querer que 45 alunos, adolescentes, fiquem parados ali ouvindo o professor falar, enquanto ele trabalha o material que ele precisa trabalhar, que é proposto ou muitas vezes imposto, né? Então, ele tem que dar um jeito de fazer uso desse material, mas ele pode fazer isso com uma estratégia diferenciada. Nem que, como que ele vai rotacionar 45 alunos dentro de uma sala, se talvez ele não possa usar um espaço da escola, né, um outro espaço? Nem que ele pegue nuances, né, nuances dessas estratégias. Então, para o professor, é mais fácil que ele trabalhe com 8 grupos do que ele trabalhe com esses 45 alunos. Então, a nossa pauta aí, a nossa conversa, ela desenrolou. Eu fiquei ainda mais convencida, ainda mais contente por acreditar tanto em metodologia ativa e saber que a metodologia ativa é o que vai, muitas vezes, acabar impactando numa melhoria da gestão de sala de aula, tá? Mas é claro, não é tão simples assim. Obviamente que, como, né, nós conversamos, eu e a Flávia, você pega adolescentes que vêm de um formato de educação básica, que é um sentadinho atrás do outro, ouvindo um professor falar, não vai ser fácil você deslocar para esse movimento de, agora é com vocês, a construção é de vocês. Não é fácil. Então, daí também nos faz repensar a importância de trabalhar já de forma ativa com os alunos desde o Fundamental 1. É interessante de ver como que, quando eles têm já esse movimento, esse protagonismo, essa construção do conhecimento, baseado nesses procedimentos metodológicos aí, baseado em metodologias que são ativas, que fazem sentido para esse aluno, como o conhecimento ele fica consolidado, enraizado lá, tá? Mas isso vem de base. Então, acredito que isso seja aí um assunto para muitos outros momentos, que foi, como eu disse, a gestão de sala de aula ela é muito complexa, mas eu acho que a gente não pode esquecer. Mesmo sendo complexa, mesmo sendo única, ela depende de teoria, conhecimento, da experiência de cada um, do indivíduo de cada um. Quem faz tudo acontecer, quem faz o olho do aluno brilhar e quem está ali para transformar o espaço é você, professor. Você sabe disso e isso é fascinante. Eu acho que nós, né, na educação, somos capazes, como vocês provavelmente já ouviram falar, né? A educação não é capaz de transformar o mundo, mas ela transforma as pessoas e as pessoas são responsáveis por transformar o mundo. Só que ela existe muita resiliência. Então eu penso assim, gestão de sala de aula, que a gente tem que focar aí? Conhecimento, experiência e adaptação. Nessa adaptação ainda abro um parênteses, resiliência. Tá? Para finalizar aqui, eu queria que a gente fizesse esse nosso momento de sistematização, tá? Então perpassasse aí por um pouco do que foi abordado, do caminho que eu pensei para essa palestra, né, que não é um momento formativo, os momentos formativos eles geram reflexão, esse é um momento mais expositivo, o que também é muito valioso, né? Mas o que eu pensei para esse momento era conseguir apresentar para vocês, bem brevemente, alguns procedimentos metodológicos, que esses procedimentos metodológicos trazem a intencionalidade do planejamento e como as metodologias ativas elas fazem com que
todo esse planejamento, todos esses procedimentos, eles façam mais sentido para os alunos, eles gerem mais engajamento, eles tragam mais previsibilidade e rotina estruturada para a sua aula. Então, quando eu falo do impacto das metodologias ativas na gestão de sala de aula, eu olho especialmente para a intencionalidade do planejamento, para os procedimentos metodológicos. E quando a gente usa metodologias ativas, quando a gente tira de nós aquela responsabilidade total sobre o que está entrando ali na cabeça daquele aluno, a gente olha para uma rotina organizada por previsibilidade, uma gestão de conflitos. Outra coisa importante, conflito tem que acontecer. Uma escola sem conflito não é uma escola. Você precisa ensinar o aluno a lidar com conflito para ele se tornar um adulto que saiba lidar com os conflitos, que a vida é cheia deles, não é mesmo? Então, a metodologia ativa, o que ela traz? Voltando, rotina organizada e previsibilidade, gestão de conflitos, autonomia e protagonismo do aluno, isso é fundamental. É muito difícil também para nós nos deslocarmos, né, enquanto professores, desse papel de detentor do conhecimento. Não é porque a gente se acha, nossa, eu me acho, só eu sei, não é isso. É como nós somos formados. Então é difícil da gente deslocar desse papel de detentor para ir para um papel de mediador, saber que quem está construindo ali o conhecimento é o meu aluno. Eu vou mediar como isso acontece. Né? A troca, Vygotsky, né, fala muito disso, a zona de desenvolvimento proximal, inclusive, né, a distância que o aluno tem do que ele está aprendendo para o real e da importância dessa troca entre os pares, né? Então, essa troca entre os pares com a mediação do professor traz uma construção de conhecimento que fica, né? Que é o que a gente fala tanto de aprendizagem significativa, que não é aquela aprendizagem para a prova, né? Vai lá, faz uma prova e acabou. Então, a autonomia que a metodologia ativa proporciona para o estudante e o protagonismo, eu não sei se existe alguma outra metodologia que é capaz de proporcionar autonomia e protagonismo nesse nível de intencionalidade e nesse nível de significado. E também a personalização do ensino. Quando a gente fala de personalizar o ensino, parece que eu tenho que atuar só com aquele aluno, ou só com aquele aluno, ou só com aquele aluno. Aí eu tenho uma turma com 45 alunos, né? Quando a gente personaliza o ensino, foi muito do que a Flávia trouxe também. Ao invés de olhar para 45 indivíduos ali, eu consigo olhar para 8 agrupamentos. Quando eu penso nesses agrupamentos também de forma intencional, posso planejar uma aula que tenha um olhar mais ali. Aquele agrupamento tem mais necessidade em fazer inferências, em desenvolver amabilidade de relações, desenvolver analogia. Eu penso nesse agrupamento de forma intencional. Dessa forma, quando eu planejo a minha aula, fazendo uso das metodologias ativas, pensando nos procedimentos metodológicos, né? Levantamento de conhecimento prévio, eu posso focar para esse grupo uma coisa um pouco mais específica. Para aquele grupo que tem uma certa potencialidade, eu vou jogar o levantamento de conhecimento prévio com uma forma mais complexa, voltando nos procedimentos metodológicos, né? Então, levantamento de conhecimento prévio, a mobilização, a contextualização, a problematização, eu consigo ter um olhar para cada agrupamento sem ter que ter um olhar para o indivíduo, que isso fica mais difícil quando a sala é muito numerosa. Então, a metodologia ativa, em conversa com os procedimentos metodológicos, ela proporciona uma personalização do ensino. Claro, com o nosso grande objetivo, que é a real construção do conhecimento, né? Que ele desenvolva, que ela aprenda e que desenvolva competências e habilidades. Então, só para fechar aqui, né? Qual é o impacto das metodologias ativas na gestão de sala de aula? Eu acredito que a gente pode focar nesses 4 itens aqui, que é a rotina organizada e previsibilidade, gestão de conflitos, autonomia e protagonismo do aluno, personalização do ensino. E lembrem-se, uma sala bem gerida não é aquela que está em silêncio, mas aquela que pulsa sentido. Muito obrigada.